Boa tarde a todos. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, estamos em casa, acho que todos me conhecem. Não sei se tem alguém novo pela internet, não? Então, dispensa a apresentação, né? E vamos falar um pouco hoje sobre o tema, não sobre o livro todo, mas o tema do livro: namoro, tempo ou passatempo. Todos estão com o livro aí, né? Que beleza! Tem, né, Vitor? Tem, né? Então tá bom. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, namoro, tempo ou passatempo. E quem adquirir o livro, namoro, tempo ou passatempo, vem aqui com esta foto, né, que é um exorcismo para espantar namorado feio. Então, se for aparecer namorado feio, abre na foto, ele vai embora rapidinho, tá bom? A questão de namoro é uma questão de família. Família é um namoro que deu certo. Família é um namoro que deu certo. Quando vocês que me conhecem olham hoje para a minha família, vocês acham que a minha família deu certo? Sim ou não? Sim. Significa que o meu namoro com a Rosana também deu certo. Quando a gente olha, por exemplo, para os pais do Rodrigo Tony, que está aqui, o Silvio e a Márcia, a gente pode dizer que é uma família que deu certo? Sim ou não? Sim. Significa que o namoro deles deu certo. Quando a gente olha para os pais da Bel, o Mauro e a Sandra, é uma família que deu certo? A gente pode dizer que sim? Sim. O namoro deles deu certo. Para o Fernando e a Sandra, os pais ali da Regiminha, é uma família que deu certo? Sim. O namoro? E assim vai. Podemos falar do Ginês e da Laura, podemos falar do Eduardo e da Solange, do Alexandre e da Carla, do Heraldo e da Rosana, e de tantos outros. Famílias que nós conhecemos, que convivem conosco, e nós vimos, são famílias que deram certo. Por quê? Tem algo por trás, tem uma preparação. Não significa que no namoro não teve tropeços, no namoro não teve problemas, sim. Mas namoro, gravem bem isso, é uma questão de família. Para nós, a comunidade Sagrada Família, essa questão é uma questão muito importante por causa do nosso carisma. Namoro, então, é uma questão de família. O namoro é uma das fases de um percurso. Essa palavra a gente tem repetido muito na formação na comunidade, porque é uma palavra que surgiu bastante nos documentos do último sínodo da família. A necessidade, a igreja está vendo a necessidade de haver não somente cursos, mas percursos. Um curso você vem, se inscreve, faz o curso acaba e você vai embora. Um percurso, ele dá um sentido um pouco mais amplo de um curso, né? Não deixa de ter elementos de um curso onde você vai para aprender, mas o namoro tem que entrar nesta dinâmica de um percurso, ou seja, é um caminho. Um caminho para onde? Nós não podemos andar sem rumo, sem direção, sem meta, sem um objetivo, sem um destino. Qual é o destino desse caminho, desse percurso, dessa meta? Qual é o objetivo dessa meta? Ou seja, qual é o objetivo de namorar? A primeira questão que eu disse: namoro é uma questão de família. Esse é o objetivo. O percurso do namoro, que não é a primeira fase desse percurso, é uma das fases, não é a primeira e nem a última. Qual seria a primeira fase?
A última fase do percurso é o noivado. Depois do noivado as pessoas se casam. Então chegou na meta desse percurso. Tem o namoro, a fase intermediária. A primeira fase, qual seria? Amizade. Muito bom, Rodrigo. Marca aí um ponto para ele. A amizade. A amizade é fundamental nesse percurso. Então, lógico, a amizade, ela não é só a primeira fase. Estas fases começam com a amizade. Só que a amizade continua. A amizade perpassa a fase do namoro, do noivado e vai para o matrimônio. Então, cultivar a amizade é fundamental. Porém, as questões do próprio caminho do namoro vão ser abordadas em outros momentos, né? Não vamos entrar aqui hoje exatamente em questões do namoro, mas mais nesse sentido da questão tempo. Namoro, tempo ou passatempo? Como viver de fato esse tempo, esse percurso? Esse percurso é um percurso que, repito, a amizade é fundamental. Dificilmente uma família vai dar certo se não houver amizade profunda, sincera, verdadeira entre o marido e a mulher. Essa amizade nasce antes do namoro, ou ela deveria nascer antes do namoro. Não significa que de repente, se alguém começou a namorar e não havia uma certa amizade mais profunda, que essa amizade não é possível conquistar. É possível sim, mas se nós estamos aqui para tentar encontrar um melhor caminho dentro do sagrado namoro, o melhor caminho é que a amizade venha antes do namoro, para que a amizade possa servir também como um elemento do alicerce. O alicerce é aquilo que sustenta toda a construção. Nós vamos falar de construção. Esse tempo é um tempo de construção. Se o namoro é uma questão de família, o namoro é uma fase da construção de uma família, dentro desse percurso. Por isso, dar o devido valor ao tempo é muito importante. Tempo. O tempo é algo que, querendo ou não querendo, ele atinge a nossa vida. Ele atinge. O tempo não para. O tempo não para. Isso é a natureza. O tempo não para. Se o tempo não para, significa que eu preciso tentar aproveitar da melhor maneira o tempo e tentar evitar ao máximo erros, porque quando eu cometo um erro, o tempo passa, então eu não tenho a chance, eu não tenho a oportunidade de voltar para evitar aquele erro. O que eu vou ter com o tempo? Eu vou ter sim o tempo de tentar corrigir as consequências. Mas também, se eu entro com consciência num percurso, eu tenho muito mais oportunidade, como o Bruno dizia, né? Que gostaria de ter tido, como eu também, uma formação dessa na época que tínhamos a idade de vocês. Ele ainda tem quase, né? Eu já passei bastante dessa idade. Mas não tivemos. Então eu não posso voltar no tempo. Eu não posso voltar na idade de vocês e dizer, agora eu vou procurar um percurso. Não. O tempo é algo importante. Ele passa por nós, a gente não vê, né? O tempo passa, por exemplo. Em junho do ano que vem, dia 26 de junho, eu e a Rosana completaremos 30 anos de namoro. 30 anos de namoro. Continuamos namorando, noivamos, casamos, mas o que as poesias dizem precisa ser colocado em prática.
eternos namorados. É assim que diz. Significa o quê? Que aquelas delicadezas, aquelas atenções, todas próprias do tempo do namoro, precisam continuar no noivado, no casamento, no matrimônio, na família. Porque quando a gente vê o significado do que é namoro, é enamorar-se, apaixonar-se, deixar-se apaixonar, enfim, é um encantamento, no bom sentido, né? É um encantamento. Isso não pode se perder com o tempo, pelo contrário, precisa crescer, precisa se consolidar, fortalecer. O tempo é uma questão muito importante. Por isso, refletir, pensar, avaliar possíveis consequências das nossas ações é importante para que a gente possa aproveitar bem o tempo. Se o tempo se torna passatempo, e aqui eu não estou falando de bolacha recheada, né? Se o tempo se torna passatempo, o namoro perde a sua dignidade. Já não é mais namoro. Eu vou repetir isso daqui. Se o tempo se torna passatempo, o namoro perde a sua dignidade, a sua importância, a sua nobreza, podemos dizer assim também, a sua beleza. O namoro perde a beleza, e se ele perde a dignidade, perde a importância, perde a beleza, ele já não é mais namoro. Podemos chamar de qualquer coisa menos de namoro, sobretudo quando nós tratamos com pessoas batizadas, a maioria crismada, confirmou a sua fé, são cristãos católicos e buscam o sagrado namoro. Mesmo quem não está namorando, quem vai chegar ainda à fase de namoro, louvado seja Deus que vocês estão aqui se preparando para isso. Então o tempo tem que ser aproveitado dessa maneira, com muita consciência. Ele não pode se tornar passatempo. Quando eu uso a palavra passatempo, no sentido de você simplesmente usar este tempo com uma pessoa dentro de eu coloco entre aspas, relacionamento, simplesmente para passar o tempo ou suprir as carências da sua afetividade e sexualidade. Isso é usar a outra pessoa. Em termos de namoro, se você usa, muito provavelmente você está sendo usado também. Pode acontecer, não, pode acontecer com a pessoa. Ela está sendo usada, mas de repente o outro lado tem uma outra intenção. Mas normalmente você corre o risco de usar e também ser usado. É diferente de um passatempo. Vamos fazer alguma coisa para passar o tempo, vamos fazer uma brincadeira, vamos jogar alguma coisa, enfim, né? É um passatempo saudável. Mas no relacionamento entre duas pessoas, no relacionamento afetivo, não pode haver passatempo. Lógico que os dois, dentro da amizade, do namoro, vão ter tempos em que eles vão viver um passatempo. Mas o passatempo não entra no relacionamento. Não sei se dá para entender. No sentido assim, um relacionamento qualquer. Para não ficar sozinho, então você vai pegando o outro, né? Fica em jogo não somente a felicidade do casal, mas da futura família.
que vai ser construído. Porque se a família é um namoro que deu certo, e dentro desse percurso existe uma construção, quando eu faço deste relacionamento simplesmente um passatempo, eu coloco em risco a felicidade do casal, a realização do casal e da futura família. Aquela família que deveria ser construída a partir desse relacionamento, numa base sólida, num alicerce sólido, para que aquele alicerce possa suportar tudo que vai ser construído dele nas fases seguintes. Jesus, ele tem uma palavra muito bonita e interessante em Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Esse trecho do Evangelho é o finalzinho de um discurso de Jesus. Um discurso que pega Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5 nós temos as bem-aventuranças, os bem-aventurados. Mateus 5, 6 e 7 é o sermão da montanha, onde entra as bem-aventuranças, entra depois no capítulo 6, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, tem diversos conselhos, e no finalzinho do discurso Jesus vai dizer exatamente isso daqui. Significa o quê? Que o final do discurso é uma palavra muito importante. Todo final de discurso tem uma palavra importante. Toda conclusão do discurso tem uma palavra importante, para ajudar aqueles que estão ouvindo a gravar bem o que foi dito. E é nesse momento que Jesus fala isso. Mateus 7, 24 e 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós. Primeiro, quando Jesus fala da casa edificada na rocha, que rocha é esta? Que rocha é esta? Ou quem é essa rocha? Quem vocês acham que é essa rocha que Jesus está falando? Deus. Jesus é Ele mesmo. Ele. Jesus é a rocha. E ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e põe em prática, ou seja, colocar em prática as palavras de Jesus que estão aqui, é alguém que é prudente e constrói a sua casa, ou seja, a sua vida na rocha, constrói nele. Quem ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, constrói na areia. Então é interessante que os dois casos ouviram a palavra de Jesus. Só que o primeiro colocou em prática, o segundo não colocou em prática. O que colocou em prática construiu a sua vida na rocha, em Jesus, em algo que é muito firme, firme de valores, firme de uma consistência permanente. O outro não, construiu na areia. Vem a chuva, vento, derruba tudo, e grande é a sua ruína. Quem não constrói a sua vida na rocha, que é Jesus, vai desmoronar.
Quem não constrói um relacionamento de amizade e de namoro na rocha que é Jesus, vai desmoronar. Vai desmoronar. É a palavra de Deus que afirma isso. Vai desmoronar, com certeza. Quem não constrói em Deus e nos valores da palavra de Deus que Ele mostra aqui. Então, por isso, construir sobre valores duráveis, ou seja, valores que duram, né? Porque o compromisso matrimonial, compromisso de matrimônio, compromisso de casamento, é um compromisso por quantos anos? O compromisso de matrimônio. Oi? Quantos anos? O compromisso de matrimônio. Fala. 6 anos. Não tem, né? É toda a vida. Até que a morte os separe. Então é um compromisso por toda a vida. Se é um compromisso por toda a vida, eu vou construir uma casa, vou fazer uma construção, uma edificação, e eu quero que aquela construção dure toda a vida. Eu tenho que construir, não tenho? Ou posso construir de qualquer jeito? Se eu quero que dure toda a vida, eu preciso construir bem. E se o matrimônio que Deus instituiu e diz que é por toda a vida, quando é que acaba o matrimônio? Quando um dos dois morre, até que a morte os separe. Se é por toda a vida, eu preciso então, nesse tempo de amizade, amor, noivado, trabalhar bem o alicerce, porque eu vou construir algo para toda a vida. Veja, toda a vida é tempo. É o tempo. Olha como é importante, o tempo entra em tudo. O tempo entra em tudo. Eu sei que talvez hoje, vocês que são mais novinhos, não há tanta preocupação com o tempo. Tanto é que toca o despertador de manhã, vocês acordam logo que toca o despertador? Vocês não estão preocupados com o tempo? Não muito, mas as responsabilidades na vida vão chegando e o tempo passa a ser mais importante. Quando a gente arruma um emprego, tem que chegar no horário. Se chegar e colocar lá o cartão, bater o cartão 1 minuto atrasado, algumas vezes vão te chamar: olha, você essa semana chegou 2, 3 vezes atrasado, né? Ah, mas foi só 2 minutos, 1 minuto, não importa, a empresa vai cobrar você. Se você chegar 1 minuto atrasado no aeroporto, você provavelmente vai perder o voo. Então, à medida que a gente vai crescendo, o tempo vai tendo um outro significado, né? Mas é importante que hoje você saiba disso. É importante que você saiba que o namoro que vai preparar o matrimônio é para toda a vida. Como eu escrevi no livro aqui, não significa que o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada vai ser com quem você vai casar. Não significa isso. Também não significa que você tem que ter 229 namorados ou namoradas para depois escolher quem você vai casar. Mas é normal esse processo de escolha e de discernimento. Alguém que já teve 220 namorados? Não chegou perto? Não, então tá não. Mas é importante que você perceba que o seu compromisso futuro com quem você for casar vai ser por toda a vida. É por toda a vida. Inclusive no dia do matrimônio, o sacerdote vai perguntar: é por toda a vida que o fazeis? E aí os dois respondem: sim, sim. Será que é assim mesmo? Os que estão se casando, será que esse sim é um sim verdadeiro? É por toda a vida que o fazeis? E é interessante que no início desse ano, em fevereiro,
O Papa Francisco teve um encontro na Praça de São Pedro com milhares de jovens noivos. E ele falava da dificuldade e do medo que hoje existe em assumir um compromisso para sempre. Olha a palavra do Papa Francisco. Os jovens perguntavam para o Papa e ele respondia: Santidade, muitos hoje pensam em prometer fidelidade para toda a vida. Olha o tempo voltando aqui, né? E para toda a vida é um compromisso muito difícil. Muitos sentem que o desafio de viver juntos para sempre é bonito, fascinante, mas muito exigente, quase impossível. Pedimos que sua palavra possa nos iluminar nessas coisas. Aí responde o Papa: é importante perguntar se é possível amar para sempre. Hoje muitas pessoas têm medo de fazer escolhas definitivas por toda a vida. Parece impossível. Hoje tudo está mudando rapidamente. Nada dura muito tempo. E essa mentalidade leva muitos que estão se preparando para o matrimônio a dizer: estamos juntos enquanto durar o amor. Como dizia o poeta, não lembro o nome do fulano, que dure, que seja eterno enquanto dure. Me desculpe o poeta, mas ele falou a maior besteira do mundo. Que seja eterno enquanto dure. Se durar um mês, foi eterno um mês. Se durar um ano, foi eterno um ano. Não. Até que a morte nos separe. E muita gente vai atrás dessas besteiras. O poeta diz: é tão bonito, não sei o quê. Inclusive eu também, tonto, né? Um dia escrevi um cartão para a minha namorada, né? Celebrando meses de namoro, que seja eterno enquanto dure. Depois vendo isso, falo: nossa, como eu era tonto, né? Acreditar em uma besteira dessa. A gente é tonto, né? Depois a gente percebe com o tempo como a gente era tonto. Mas a gente vai descobrindo a verdade. A verdade. A verdade é aquilo que dura. A verdade é aquilo que subsiste, sobrevive com o tempo. O tempo não apaga. O tempo não faz terminar, né? E o Papa continua dizendo assim: estamos juntos enquanto durar o amor. Mas o que entendemos por amor? O primeiro encontro do Sagrado Namoro foi sobre o amor verdadeiro, né? Apenas um sentimento, uma condição psicofísica, ou seja, psicológica e física. Certo, se é isso, você não pode construir em algo sólido na rocha. Se você acha que o amor é só uma condição psicológica, física, você pode construir na areia que você quiser. Você não precisa construir em algo sólido. Mas se o amor é uma relação, então é uma realidade que cresce, e nós podemos ter como exemplo o modo como é construída uma casa. A casa se constrói junto, não sozinho. Caros noivos, vocês estão se preparando para crescer juntos, para construir esta casa, para viver juntos para sempre. Não queiram fundá-la sobre a areia dos sentimentos que vêm e vão, mas sobre a rocha do amor verdadeiro. Quem é o amor verdadeiro? Quem? Quem? Não escutei ainda. Quem é o amor verdadeiro? Deus. Deus é amor. Deus é amor. Então, construir na rocha do amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. A família nasce desse projeto de amor que quer crescer como se constrói uma casa, que seja lugar de afeto, de ajuda, de esperança, de apoio. Como o amor de Deus é estável e para sempre, assim também o amor que se funda a família, queremos que seja estável e para sempre. Não podemos nos deixar vencer pela cultura do provisório. Hoje tudo é provisório. Tudo é provisório.
faz para durar pouco. Quanto tempo você fica com o celular? Com 4 meses de celular você já quer trocar. A nossa geladeira queimou, agora não teve mais jeito, mas durou 25 anos. E já disseram, quando a gente for comprar a geladeira nova, não espere que vá durar 25 anos. Vai durar muito menos. Então nós temos essa cultura que diz o Papa do provisório. Ou em outros discursos dele, ele vai dizer que é a cultura do descartável. Descarta. E a gente acaba trazendo essa mentalidade para os relacionamentos. Eu começo o relacionamento com uma pessoa, a hora que eu a usei como eu queria, ela já não é mais interessante para mim, eu descarto e pego uma outra. E assim vai. Nós não podemos deixar essa cultura que hoje está na sociedade, do descartável, do provisório, manchar aquilo que de bonito nós temos, a capacidade com que Deus nos criou de amar. O amor não pode ficar manchado pelo provisório. Eu te amo, eu gosto de você até que, ou até quando. Não existe isso. É por toda a vida que fazeis. Por toda a vida que fazeis. Então há necessidade de construir na rocha, de cultivar os sentimentos, de cultivar a amizade cada vez mais. Se eu não estivesse com a Rosana cultivando a nossa amizade, nós não teríamos hoje quase 26 anos de matrimônio. Eu tenho que cultivar a amizade. Ninguém sustenta sem amizade. Ah, mas tem casais que não são muito amigos, estão casados há muitos anos. Mas se você chegar mais próximo e perceber a vida deles, a gente conhece vários, é uma aparência. Parece que são uma família feliz. Parece que são amigos. Parece que se dão bem. Mas quando você vai ali, se aproxima, conversa, eles abrem o coração, você vê que ela só aparece. Porque não existe uma amizade verdadeira. E a amizade exige tempo. Você não se torna amigo num passe de mágica. Não é namoro, não é Facebook. Facebook você adiciona a hora que você quiser amigo. Você manda uma solicitação, deu um clique, ok, me tornei amigo. Um amigo virtual. A amizade que nós estamos falando aqui é um outro tipo de amizade. É uma amizade que precisa de tempo, de investimento de tempo para ela poder crescer, se solidificar. Durante a vida a gente não vai criando amigos, pessoas que você confia, você conversa mais, você se abre mais. Não é no primeiro encontro. Você vai sendo conquistado, vai conquistando. A amizade vai sendo construída sobre valores duráveis, sólidos para toda a vida. Se o nosso relacionamento ele é passatempo, depois vocês leiam um livro que eu não considero nem relacionamento, um passatempo, um ficar, por exemplo, eu não classifico como relacionamento. Não sei nem que nome dá, mas relacionamento não é. Porque relacionamento, a palavra relacionamento, relacionar-se, ela vem da palavra laçar, entrelaçar. É quando você entrelaça a sua vida na vida do outro. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. A vida de oração é um relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me entrelaço com Deus, quando a vida de Deus passa pela minha vida e a minha vida passa pela vida de Deus, há um relacionamento. Quando a situação é apenas de uso e de abuso, não tem relacionamento. Não existe relacionamento.
Então aí nós acabamos tendo o quê? Um namoro enfermo, um namoro que não tem amizade, que não tem alicerce em valores, como diz o Papa aqui, em escolhas definitivas por toda a vida, em valores que não são construídos na areia. Ele é um namoro doente, é um namoro enfermo. E se esse namoro doente, enfermo, ele acabar virando um casamento, vai ser o quê? Um casamento, uma família também doentes, enfermos. Desse casamento vão nascer filhos doentes, que vão ter relacionamentos doentes, e que vão gerar outras famílias doentes. E assim vai. Por isso que o namoro não pode ser um relacionamento enfermo. Um relacionamento enfermo. O investimento no tempo e na qualidade que a gente vive esse tempo, ele é muito importante. Como eu dizia agora há pouco, o que é o namoro? Namoro sim é um tempo de apaixonar-se, encantar-se, possuir-se de amor, tomar-se de amor mútuo, mas muito além de um encanto de juventude e de um encanto da paixão, o namoro é um tempo de escolha, tempo de escolha, tempo de conhecimento. Conhecimento que vai exigir muito diálogo, para que haja a revelação do seu ser para esse outro ser. Parece conversa de ET, né? De um ser para outro ser, né? Mas não, é um ser da pessoa, a fim de se descobrir. Diálogo que deve ser marcado por muita seriedade, sinceridade, transparência, amizade, honestidade e confiança. Por isso é importante conversar muito, rezar juntos durante a fase do namoro, do noivado, para levar esses valores para o casamento. Quem não reza junto no namoro e no noivado, não vai rezar junto depois de casar. Não reza, não reza. O que vai acontecer? Vai dar trabalho para a comunidade. Vai fazer como a maioria que tem aqui. A mulherada vem e vai pedir ajuda para a comunidade e diz: meu marido não gosta que eu vá à igreja, meu marido não reza comigo, meu marido fica bravo quando eu rezo, ou quando eu chamo para rezar, ou se eu demoro um pouco mais na igreja, ele já briga comigo. Ué, vocês rezavam quando namoravam? Como que vocês usaram o tempo de namoro? Assim será o matrimônio de vocês. Como é que vai ser o casamento de vocês? Como é o namoro e o noivado? Ou vocês acham que vai ser diferente? Como é o namoro e o noivado, será o casamento. Como vocês se relacionam hoje, será o casamento. Não significa algo parado, congelado. Nós temos a capacidade de evoluir, de melhorar sempre. Mas também, se a gente não cuida, a gente tem o risco de piorar. Muita gente piora. Por isso que é importante também durante o namoro, esse tempo aproveitado para o diálogo, para a revelação. Quem é você? Quem é você? Você precisa se revelar para o outro, para o outro. Você precisa conhecer quem é que você está se relacionando. Lógico, um conhecimento prévio, por aquela fase da amizade, mas é um conhecimento. Se é você com quem eu vou passar o resto da minha vida, quem é você? Muitos casais, depois de casados, descobrem coisas que não sabiam. Descobrem coisas que não sabiam. E aí dizem, e entram em crise, e se separam. Eu não sabia que ele era assim. Ou então sabia algumas coisas, e numa ilusão, porque a ilusão, quando casar ele melhora. Olha, quer saber de uma coisa?
Vou contar para vocês. Se alguém aqui pensa isso, ou encontrar alguém que pensa, quando casar é melhor, eu vou dizer um segredo. Ele vai piorar. E muito. A sua vida vai virar um inferno. Então, exija mudança antes do casamento. Antes do casamento. Eu parei de fumar antes do casamento. Porque a Rosana me colocou na parede. Ou eu ou o cigarro. Se ela tivesse pensado, quando ele casar, aí ele para. Pelo contrário, eu ia estar fumando 3 maços de cigarro hoje. Então, exija mudança antes. Conselho de amigo, conselho de pai. Exija mudança antes. Principalmente se forem coisas graves. Não significa que ninguém possa melhorar. Todo mundo tem capacidade de melhorar. Mas se uma pessoa tem a tendência de um erro e de um vício, qual é a tendência dessa pessoa? Se ela não se esforçar, é piorar. E piorar cada vez mais. E depois que casar, acabou o tempo de conquista de namoro e de noivado. Ele não vai mais necessitar se esforçar para te conquistar. Já te conquistou. E agora então, para que eu vou melhorar? É assim, eu não estou falando de teoria. A Comunidade Sagrada Família tem 20 anos. E 20 anos que a gente ouve casais em crise. 20 anos que a gente atende casais em crise. Então a experiência da Comunidade Católica Sagrada Família é de 2 décadas ouvindo problemas. E encontrando também a raiz desses problemas. E hoje ajudando as pessoas a tentar evitar esses problemas. E isso vai depender de como realmente você aproveita o tempo de namoro e de noivado. E precisa aproveitar, a gente tem que tomar cuidado para não queimar nenhuma etapa. Às vezes a gente quer queimar a etapa, quer viver coisas no namoro e no noivado que não são para os namorados e noivos, mas para os casados. Se a gente queima uma etapa adiantando as coisas, pode ter certeza, consequências muito negativas virão. Consequências muito negativas virão. As etapas não podem ser queimadas. E aí fica aquela dúvida, que talvez possa ser trabalhada um pouco mais à frente, mas eu já toco nesse assunto. E para isso eu uso aqui a palavra de Deus, Efésios 5, de 5 a 17, está no livro, na página 35. Namorar ou ficar? São Paulo diz assim: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta. Conduta é comportamento. Que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5, de 15 a 17. Ele diz para nós não sermos insensatos, ter comportamento de insensato. Para a gente entender o que é insensato, vamos entender o que é sensato. Quem é a pessoa sensata? Tem bom senso, boa orientação, bom sentido, né? Prudente, previdente, cauteloso, entre tantas outras coisas nesse sentido. O insensato não tem bom senso, não tem bom sentido, não tem boa direção, não é prudente, é imprudente. O sensato, quando ele vê o farol vermelho, ele para. O insensato não liga, o farol está vermelho e ele avança. O sensato, ele não ultrapassa pelo acostamento. O insensato, o imprudente, ele ultrapassa pelo acostamento e por aí vai.
E vejam que a própria palavra de São Paulo, ele fala de conduta, de comportamento, de aproveitar ciosamente o tempo. Ou seja, aproveitar bem o tempo, aproveitar com sabedoria o tempo. Como nós aproveitamos o tempo? Alguns anos atrás, esse termo ficar não existia. Ele não existia. Depois passou a existir, ficar. Depois teve o pegar. Hoje eu já não sei mais nem o que estão dizendo por aí. Quer ficar, depois o pegar. Com quem você está ficando, aí depois com quantos você ficou nessa noite, com quantos você pegou nessa noite, e aí vai. Então esse tipo de, entre aspas, relacionamento, ele não ajuda a construir uma família na rocha. É um relacionamento feito na areia. Feito na areia. Ele vai desmoronar. Ele vai desmoronar. Porque ele na prática é um relacionamento sem compromisso nenhum. Ficar, pegar, ele não tem compromisso. Muitas vezes é apenas uma aventura. Só que as pessoas são importantes. O homem e a mulher são muito importantes. Por que eles são importantes? Por que nós somos importantes como homem e mulher? Porque nós fomos criados por Deus. Mas todas as coisas, e nós temos uma natureza aqui, temos árvores, temos passarinhos, temos outros animais, que também foram criados por Deus. Tem a sua importância? Tem. Mas o homem e a mulher têm uma importância muito maior. Por quê? Por que o homem e a mulher são mais importantes que qualquer outro animal? Ou qualquer outra coisa na natureza? Por quê? Exatamente. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no Gênesis, aquele livro que você citou hoje, Miriam, no almoço, lembra? A criação, né, do novo mundo, na verdade do velho mundo, né? É a primeira criação. O Gênesis, está? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vocês já pararam para pensar nisso? Nada no mundo, nada no universo, nada, a não ser o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Somente nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso há uma dignidade da pessoa humana diferente de todas as outras coisas na criação. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, eu não posso ficar pegando um semelhante de Deus. Eu não posso ficar ficando. Olha, está um negócio horroroso que eu disse agora, né? Não, mas eu não posso ficar com um semelhante a Deus. Usar uma pessoa, abusar de uma pessoa, usar a pessoa por um prazer sexual, simplesmente passageiro, sem compromisso, porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu ofendo o amor de Deus que está presente em cada um de nós. Por isso, então, é necessário, repito, a amizade. O amigo é aquele que mais respeita. Não significa que as outras pessoas que a gente não tem amizade, a gente não vai respeitar. A gente respeita porque em nós está o amor de Deus. Mas o amigo é aquele que tem maior respeito. Porque é amigo. Porque é amigo. Aí existe o respeito. E quando existe o respeito, o relacionamento não vai ser sem compromisso.
Você não vai usar a pessoa. Você não vai experimentar a pessoa. Cristão, católico de verdade, aquele que busca o sagrado namoro, ele fica. Não é um relacionamento que combina com o batizado. Não é um relacionamento que combina com o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E São Paulo vai dizer nas suas cartas: você vai pegar o templo do Espírito Santo e vai jogar em cima do corpo de uma prostituta. São Paulo fala isso. Nós somos templos do Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós, por causa desse amor de Deus que está em nossos corações. E também porque o cristão, o católico, o consciente, ele sabe o verdadeiro valor da família conforme o projeto de Deus. É um cristão que sabe esperar o momento certo de cada fase, o momento certo de cada momento na vida, de cada tempo na vida, né? De cada tempo na vida. Por isso também tem tempo. Quando namorar? Cada pessoa tem uma maturidade. Qual é o tempo de começar a namorar? Talvez a gente não tenha essa resposta, uma idade, né? Começar a namorar. Talvez com 21 anos. O que você acha, amiga? Não? 21 anos é uma idade boa, assim, para começar a namorar. Então a gente não tem como dizer, olha, essa é a idade para começar a namorar. Agora a gente pode sim dizer, essa é uma idade que não é para namorar. Por exemplo, quem tem 8 anos, 9, 10, 11, vocês acham que é a idade para namorar? Se, nesse pensamento que a gente traz aqui, o namoro, ele é um percurso para o casamento, volto a dizer o que disse agora há pouco, não significa que o primeiro namorado é com quem você vai casar, o primeiro namorado, pode ser que não dê certo, né? Mas todo namoro precisa ter essa, você começa a namorar para quê? Se não for para casar, é passatempo. É fácil a gente tirar essa conclusão. Você está namorando para casar? Não, pelo amor de Deus. Então você está passando tempo, você não está namorando. Sinto muito dizer, você está ficando, ou qualquer outra coisa parecida. Mas eu não estou pensando em casar agora. Não significa isso. Mas se no fundo do seu coração a sua preocupação de relacionamento com outra pessoa não é formar uma família, é fazer o que então? Tem que pensar um pouco nisso. Então significa que uma idade muito novinha não é coerente, porque a pessoa não tem nem a sua estrutura física, psicológica, emocional formada a tal ponto de conseguir levar um relacionamento. Não queime fases, não queime etapa, viva a sua vida, viva a sua infância, viva a sua pré-adolescência, viva a sua adolescência, viva a sua juventude e coloque tudo na mão de Deus. Reze e pergunte a Deus qual é o chamado dele na sua vida. Pergunte a Deus e busque em Deus o caminho vocacional de chamado para a sua vida. Será que Deus me quer padre? Ou uma irmã, ou uma consagrada? Então quer dizer que eu não posso namorar? Não significa isso. O nosso pároco aqui, o padre Ricardo, foi noivo. O padre Marcelo Rossi, todo mundo conhece, era noivo. Tem seminaristas que saem do seminário e não querem, não quero ser padre. Aí namoram, casam. O importante é que você esteja em Deus, aproveitando o seu tempo em Deus, para descobrir em Deus e de Deus
o que Ele quer para você. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus sabe de tudo, Deus é o Todo-Poderoso. E Deus então com certeza sabe o que é melhor para cada um de nós, ou não? Alguém tem dúvida disso? De que Deus sabe o que é o melhor para nós? Não, né? Alguém tem dúvida? Não temos dúvida. Essa é uma certeza que nós temos. Então precisamos, como diz o livro do Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, debaixo do céu há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Vai chegar o momento do namoro para aqueles que não namoram ainda. Vai chegar o tempo do noivado para aqueles que são namorados. E vai chegar o tempo do casamento para aqueles que são noivos. E para aqueles que se casam, chegará o tempo de viver a plenitude, a totalidade da afetividade e da sexualidade. E vai chegar o tempo dos filhos. E depois chegará o tempo dos netos. E depois chega o tempo da morte. E aí chega o tempo da eternidade. Veja, há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Precisamos, talvez isso aqui vai ser trabalhado mais à frente, mas sempre tomar esse cuidado, né? Eu até brinquei com vocês no início, né, com a foto aqui, a foto do exorcismo, para espantar, o que tem no livro. Essa foto que está no livro é para espantar namorado feio, né? Mas nós somos muito atraídos por aquilo que nós vemos, os olhos, né? Nos apaixonamos por aquilo que a pessoa é exteriormente. Mas se nós queremos construir uma vida, uma família, precisamos muito mais do que uma bela aparência e um corpo sarado. Nós precisamos de conhecimento. A beleza, a atração física faz parte, sim. Se não fizesse parte, Deus não tinha criado homem e mulher. E tivesse colocado desejo no homem e na mulher, e que com esse desejo ele se atraísse. Mas não é somente isso que Deus criou. Esses fatores visíveis, externos, que também trazem algo de interno, os desejos, mas tem que ir além disso. Eu não estou me casando com um corpo. Eu não me caso com um corpo. Senão, simplesmente eu estaria casando com uma carcaça. Eu me caso com uma pessoa. E uma pessoa é mais do que somente um corpo. O corpo faz parte da pessoa. Mas a mente, o espírito, a alma fazem parte da pessoa. E no relacionamento de amizade também eu preciso compreender isso. E se eu vou para um relacionamento de namoro, de noivado, eu pretendo me casar, eu vou me casar com esta pessoa. Não vou me casar com o corpo desta pessoa. Porque a hora que este corpo não for mais interessante para mim, eu vou trocar por um outro corpo que é mais interessante, que é mais atrativo, que é mais saboroso, que é mais gostoso. Mas é o que a maioria pensa hoje. Nós, entre nós, como diz a palavra de Deus, não deve ser assim. Não deve ser assim. Fica aí para você, meu querido, minha querida, a reflexão de hoje, para que você possa levar para a sua vida. Namoro, tempo ou passatempo. Amém. Agora, pode
continuar aqui. Antes de nós irmos para a partilha, como de costume, a gente vai fazer um momento de perguntas e respostas com o Ivan, tá? Aqui a gente já tem algumas que chegaram. Nossa, quem tiver aqui e quiser fazer a pergunta, pode fazer no microfone mesmo. Se tiver vergonha, pode escrever no papel. Quem está à distância, vai mandando para a Laís pelo computador e ela vai lendo também. E aqui já tem umas iniciais. Já tem eles? Já? Esse pega? Tem alguma já? Pode ir. Tem uma ventiladora de perguntas, sim? Essa pergunta fácil. Aqui, vamos ver o que vocês vão me aprontar, hein? Só que é uma surpresa para mim. O que você viveu em seu namoro? Se eu tiver dificuldade, eu vou chamar a Rosana para responder, tá bom? O que você viveu em seu namoro que mais influenciou seu casamento que deu certo? O que você faria diferente com a experiência que tem hoje? Primeiro, o que você viveu em seu namoro que mais influenciou no casamento que deu certo? O encontro pessoal com Jesus Cristo e a experiência do amor de Deus. Isso fez toda a diferença no meu namoro com a Rosana. O encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós tivemos a graça de ter essa experiência do batismo do Espírito Santo. Nós fizemos um seminário de vida do Espírito, fizemos a experiência de oração nos dias 25 e 26 de maio de 85, e no dia 26 de junho de 85 começamos a namorar, logo depois dessa experiência. Então, essa experiência do amor de Deus, do encontro pessoal com Jesus Cristo, foi fundamental no nosso namoro. Se eu faria algo diferente hoje, eu creio que não. Talvez rezar mais. Rezamos, sim. A gente rezava muito junto, conversava muito. Não tenho talvez assim algo diferente. Eu acho que eu não mudaria nada não, porque foi muito bom o nosso namoro, o nosso noivado. Se não tivesse sido bom, a gente não estaria namorando 30 anos no ano que vem, né? Então acho que não tem que mudar. Se mudar, acho que está. O primeiro passo para iniciar um namoro é a amizade. Como saber quando dar o próximo passo e iniciar o namoro? E agora? Isso envolve muito sentimento de coração. E tem que tomar cuidado com os sentimentos também, muitas vezes armam armadilhas, né? Mas também, do outro lado, se a amizade é sincera, se a amizade é pura, se a amizade é transparente, e além da amizade rola ainda um outro sentimento, já existe uma amizade consolidada, por que não começar a namorar? Aliás, foi o que eu disse para a Regina alguns anos atrás. Havia uma amizade que a gente percebia entre ela e o Bruno, mas também já começou a perceber que além da amizade existia um outro sentimento. E eu e a Rosana perguntamos para ela: por que então não? Exatamente isso que eu queria falar com vocês. Como é isso? É algo do sentimento, né? Os dois têm a segurança de começar um relacionamento, mas sabendo assim, também tem uma outra coisa importante. Se o relacionamento de namoro termina, às vezes até um noivado, se existe amizade, a amizade não vai ser destruída. Não sei que seja uma coisa muito grave, que vai ferir a pessoa, mas normalmente não deveria ser assim. Se há uma amizade verdadeira e uma transparência em Deus, se terminar, não é na vontade de Deus, continua amigo. Como sinto que ela é a pessoa certa? Não tem regra, não tem medida, não dá, né, para você. Mesmo a questão interior, interna. É uma questão de gosto, é uma questão de amor, é uma questão de sentimento.
É uma escolha. O tempo é um tempo de escolha. Porque existe no namoro, ele não é só uma questão racional, é uma questão emocional também. E nós não podemos deixar de lado a questão emocional. Faz parte da pessoa, a emoção, a razão. Só que elas têm que caminhar juntas. Qualquer uma delas que caminhar separada é loucura. Aí a razão é louca e a emoção é louca também. Sozinhas elas são loucas. Quando elas estão juntas, elas se equilibram. Ficam duas loucas equilibradas. É um equilíbrio. Então, razão e emoção. Então, é a questão de sentir. Também não tenha medo. Eu vou usar uma palavra que não é a mais adequada. Mas não tenha medo de fazer a experiência. Não tenha medo de fazer a experiência. Mas com consciência, se não der certo, cada um vai para o seu lado, mas mantenha amizade. Entendeu? Sinto vergonha de falar com os meus pais sobre namoro. Preciso conversar com eles sobre isso. Seria muito importante. Seria muito importante, porque os pais têm uma certa experiência. Né? Os pais têm uma certa experiência. Alguns pais vão provocar essa conversa. Outros pais não. Como vocês. Eu penso que em casa eu devo ter provocado algumas coisas, né? Sobre namoro, né? As nossas experiências. Eu até escrevi um livro sobre namoro, né? Pensando também muito no que vivemos. Mas não tenha medo de dar o primeiro passo. Eu penso que é muito importante que os pais participem desse momento. Os pais participem desse momento. Uma boa dica é assim: começa a perguntar para os seus pais: como vocês se conheceram? Como vocês começaram a namorar? Lógico que aí eles vão começar a pensar, e aí tem, né? Mas é um bom momento. Pergunta: como vocês se conheceram? Como vocês começaram a namorar? Vocês ficaram noivos logo ou não? Né? E por aí vai colocando, dá uma apertadinha neles lá, que eu tenho certeza. Agora, se foi a Miriam que escreveu isso daqui, olha, aperta devagar, tá? Foi esse defender. Não conhece a letra. Como não ficar em tempos em que ninguém mais namora, sem antes ficar? Como me posicionar com meus amigos e com aquela pessoa que eu gosto? Olha, se nós temos valores, a gente tem que transparecer esses valores. O seu modo de falar, o seu modo de vestir, vai traduzir quem você é e os seus valores. Se é uma menina e se ela se veste como uma prostituta, me perdoem a palavra, como se ela fosse uma peça de carne exposta no açougue, quem é que ela vai atrair? Gente carnívora, com vontade de comer carne. Se a peça de carne está exposta, agora então no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de se comportar, você vai já dizendo para quem está ao seu redor quem você é e com quem e como você quer se relacionar. Parece complicado, mas é simples. Basta postura. É só você ter postura. Ter postura. E também assim, é lógico que não é uma situação desesperadora, não é que todo mundo quer ficar. Uma grande parte quer fazer essa experiência, mas tem muita gente no mundo, muitos cristãos no mundo, que estão dispostos a esperar. Inclusive tem um movimento que tomou até conta da internet, de outras mídias, foi notícia, né? Que inclusive é evangélico, um movimento, eu não lembro nem o nome, vocês lembram? Mas
Mas são jovens que resolveram esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Deus, Vale a pena Isso que eu esperar. estou esperando. Então é isso. É isso. E você vai encontrar também uma pessoa. E é importante que você encontre uma pessoa que compartilhe os seus valores. Porque se você encontrar uma pessoa e começar a se relacionar com uma pessoa que não compartilha os seus valores, vai ficar muito difícil o relacionamento. Você vai à missa todos os domingos, a pessoa detesta a igreja, ela não reza nem uma Ave Maria, nem um Santo Anjo do Senhor. Vai ser complicado. Vai ser complicado. A pessoa gosta de balada, gosta de pancadão, gosta de funk. Você ouve Vida Reluz, vai ser complicado. Por isso é que a amizade tem que vir antes, para ir estabelecendo um conhecimento. Será que essa pessoa vai dar certo no relacionamento? Você já tem que avaliar. É uma pessoa que já ficou com um monte de menina, pegou uma, pegou outra, vai querer fazer o que com você? Por aí vai, né? Então, o seu posicionamento, não tenha vergonha. Você é um cristão católico, batizado, filho de Deus, Deus te ama. Se passar uma vergonhazinha aqui ou lá, paciência. O importante é que a gente tem que entender o tempo. Porque nós estamos aqui nesse mundo durante um tempo. Mas o tempo mais importante ainda virá, que é a eternidade. E que a gente pode, com a nossa vida, colocar a perder, né? Tem que tomar cuidado com isso. Olha, se tem alguma pergunta que ficou mal respondida, pergunta de novo. Se você quiser se identificar, fala, olha, queria mais explicação sobre aquela pergunta. Vou escrever de novo a pergunta aí. Como se define o amor? Como buscar a santidade no namoro? Bom, a definição de amor está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 e versículo 8. A frase mais curta da Bíblia, já falamos dela hoje. Qual é? Deus é amor. Como se define o amor? Deus é amor. Portanto, todo amor verdadeiro vem de Deus. Como é o amor de Deus? 1 Coríntios 13. O grande hino da caridade, do amor. O amor é paciente, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então essas são características do amor, desse Deus que é amor. Então como definir o amor? Dessa maneira. Quando a gente consegue, lógico, é impossível você definir Deus, mas dentro da nossa limitação, a gente consegue definir um pouco. Porque a palavra de Deus nos revela quem é esse Deus amor, como é esse Deus amor, como ele age. Então com isso a gente define um pouco o amor. Como buscar a santidade no namoro? O Senhor diz assim: sede santos como eu sou santo. Viver na vida a santidade de Deus, que é amor, com esses valores. Com esses valores. A santidade do namoro passa por pessoas que vivem a amizade sincera, verdadeira, pura, um namoro casto, ou seja, na castidade, um namoro que não busca o prazer do corpo, o prazer sexual, mas um namoro que vive o equilíbrio da afetividade. Isso é buscar a santidade do namoro. É a consciência de que o namoro é a construção de uma família, o desejo de ter uma família em Deus. Então isso é buscar a santidade no namoro. Pessoas que rezam juntas, pessoas que participam juntos na comunidade, na missa, na paróquia, enfim, rezam juntos o terço, vivem uma espiritualidade. Isso é buscar a santidade no namoro. Nossa, isso aqui é uma fonte que não para, né? Louvado seja Deus. Como faço para aproveitar esse tempo de espera? Qual deve ser a minha postura
no tempo em que não estou namorando. É um tempo de estar em Deus, de guardar em Deus. É um tempo de rezar, é um tempo de buscar discernir, como diz São Paulo, buscar discernir qual é a vontade de Deus. É um tempo de oração para que você possa vencer toda e qualquer tentação, provação. É um tempo de viver a santidade. Não é um tempo de buscar um ficar, não é um tempo de pegar, é um tempo que você tem que evitar isso. Se de repente você cair nisso, confesse, volte o caminho. Mas esse tempo de espera, todo tempo de espera tem que ser um tempo em Deus, assentado em Deus. Assentado em Deus é um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero com Deus. E somente pela vida de oração nós podemos ter um relacionamento sincero com Deus, diálogo com Deus, conversa com Deus, e tentando discernir em Deus qual é a vontade dele, qual é o momento certo. Quando eu percebi que estava buscando relacionamentos passageiros, de namoro, e a Rosana também, apesar que eu tinha namorado muito mais do que ela, namoros passageiros assim, ela teve parece que um único namorado somente, mas ela, depois que nós passamos por essa experiência do amor de Deus, o nosso desejo era de encontrar um namorado, uma namorada com quem a gente fosse casar. E aí, então, naquele tempo nós vivemos assim, pedimos uma ajuda a Nossa Senhora das Graças, fizemos uma novena, eu fiz uma novena da Senhora das Graças, e ela fez também. Eu não sei nem se comigo, acho que comigo tem testemunho. Mas nós não sabíamos, a gente se conhecia, tinha uma amizade, mas eu não sabia que ela estava rezando, e ela também não sabia que eu estava rezando. Para que a próxima pessoa com quem eu fosse namorar, fosse aquela pessoa com quem eu iria me casar. Então, acabou dando certo, graças a Deus, Nossa Senhora. Então foi o tempo que nós esperamos em Deus. Essa foi a nossa postura. Então a postura foi essa: não vou mais namorar à toa. Não vou mais namorar à toa, para passar o tempo. Eu quero namoro sério, que me conduza para o casamento. Foi isso. Qual o tempo certo para namorar? Agora não sei, essa pergunta, tempo assim, quanto tempo eu namoro ou idade? Veio daí, Laís? Qual o tempo certo para namorar? Veio da internet? Veio da... Não, é para noivar, não é? Ah, desculpa, para noivar. Perdão. Meu Deus. Ah, sério. Mas não fala aí. Não foi você. Mas aproveita. Eu diria que o tempo já chegou. Nossa, não. Qual o tempo certo para noivar? Olha, depende da maturidade de cada um. E não só da maturidade, também dos planos, dos projetos. Eu, no mês de namoro, queria ficar noivo. A Rosana falou, não, vamos esperar um pouquinho, né? Aí ficamos noivos com 6 meses de namoro. Com 6 meses ficamos noivos. Mas aí, porque o que nós queríamos com o noivado era algo para nós, e também que fosse algo público, dizendo: o nosso relacionamento é um relacionamento sério. É um relacionamento sério. Não que o namoro não demonstrasse isso, mas nós tínhamos desejo de casar logo. Acabamos ficando noivos durante 3 anos. Então, entre namoro e noivado foi 3 anos e meio. Paulinho ficou noivo com 1 ano de namoro. Bruno e a Regina com 4 anos de namoro. O Rodrigo e a Laís parece que aí já logo, né? Ó, tá complicando a vida. Foi só da surpresa. Tô complicando a tua Foi da vida. surpresa. É surpresa, né, Rodrigo? Deixa eu colocar o microfone. Então, gente, depende muito dos projetos do casal, não só da maturidade. Não significa que o noivado, ele é a maturidade do relacionamento, sim. Mas depende muito de como você... Às vezes ficar noivo muito cedo é uma imaturidade. Eu poderia ter cometido uma imaturidade,
mas acabamos ficando noivos, graças a Deus deu certo, né? Então, agora também não dá para ficar, como a gente vê hoje, namoros. Ah, você namora há quanto tempo? Ah, 9 anos. Ah, 12 anos. Aí já fica complicado. Bodas de namoro. Como lidar com os defeitos do namorado? Ai. Pau de macarrão. Bom, o que fazer no momento em que tais defeitos atrapalham nossa amizade? Olha, um primeiro princípio do amor é a gente aceitar a pessoa como ela é. Mas não é o único princípio. A partir desse princípio, quando a gente aceita a pessoa como ela é, mas por causa do amor, a pessoa também vai reconhecer os seus defeitos e vai procurar mudar. E a outra pessoa, por causa do amor, vai ajudar a outra pessoa a vencer os seus defeitos. Se os defeitos forem mais graves, é aquele cuidado que eu já disse anteriormente. Muda antes, não deixa para mudar depois de casar. Muda antes. Então, lidar com os defeitos é a partir do princípio do amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor também faz reconhecer que eu preciso melhorar, preciso superar meus defeitos, e também o amor me leva a ajudar o outro a superar os seus defeitos. Então, a amizade transparente não pode esconder um descontentamento. No diálogo, um tem que falar para o outro o que não gosta no outro. Tem que falar. De repente tem fundamento, de repente não tem. Às vezes é você que tem que mudar, não é a outra pessoa. Mas precisa falar. Mas para falar e ter um equilíbrio na acolhida, precisa de amizade. Os amigos podem falar o que quiser com o outro amigo, que não vai ofender. Qual seria a atitude de uma pessoa católica para namorar com uma pessoa que se diz católica não praticante? Bom, é um pouco o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Vocês têm que medir o seguinte: não significa que não pode começar a namorar, mas é importante assim, se você vai começar a namorar com alguém que não pratica a sua religião, uma coisa você pode ter certeza absoluta: se continuar assim, vai dar problema lá na frente. Vai dar problema. Então, na amizade, no diálogo, vocês têm que conversar. A pessoa, você tem que ser muito claro. A parte católica praticante é que tem que ter a atitude. Eu já vi muitos assim, graças a Deus. A parte católica tem que dizer: eu sou católica, eu sou católico, eu vou à missa todos os domingos, eu participo de grupo de oração, eu sou membro de uma comunidade, eu tenho compromissos na comunidade, eu frequento retiros, eu vou a encontros com os nossos jovens. Se você quiser, é assim, se não, cai fora. Claro, não dá para negociar com algo que talvez você vai ter que lidar o resto da vida. E tem muito casal infeliz. Pessoas que morrem infelizes. Tem pessoas que morrem de desgosto, sabia? O desgosto mata. Inclusive a própria palavra de Deus diz. A pessoa é tão infeliz no casamento, tão infeliz, porque ela não exigiu mudança antes. Ela é tão infeliz que ela acaba morrendo de infelicidade. Então, gente, isso é sério. Tenha uma conversa antes e fale da sua vida. Diga o que você faz e que você, por nada nesse mundo, vai abrir mão desta vida. Porque se você abre mão desta vida, você está abrindo mão de Jesus Cristo, você está abrindo mão de Deus. Se você abre a mão de Jesus, você abre a mão de Deus, você está jogando na lata do lixo a sua salvação eterna. Então não é uma coisinha simples ou sem valor que a gente está lidando. Está em jogo a salvação eterna. Está em
jogo da salvação eterna. Se o outro não acredita em inferno, você acredita, e você não quer ir para lá, e não vai deixar ele te levar. Você quer ir para o inferno, você vai sozinho, e não me leva. Então, transparência. Fala o que precisa ser falado. Essa é a minha vida, e assim são as minhas coisas. Meus pais participam, meus pais são da igreja, meus pais têm esses valores, e assim, sabe? Se a pessoa te ama, ela vai aceitar ficar com você, e você vai levá-la ao encontro com Jesus. Como lidar com o namoro à distância? O que você acha disso? Bom, a possibilidade de pecar é menor, né? Talvez. Namoro à distância. Olha, se for durante um tempo, eu creio que ele é válido. Mas eu penso que não dá para você ficar com um namoro à distância, e depois você vai noivar à distância, e depois vai casar à distância. Tem casamento à distância? O direito canônico da Igreja Católica prevê casamento com procuração. Sabia, doutor Bruno? Existe, é muito raro, em situações extremas, mas existe a possibilidade. Não. Mas existe casamento à distância? Não. Então, para que deve existir namoro e noivado à distância? A não ser por alguma circunstância durante um período de tempo, um estudo, um curso, uma faculdade, alguém se apaixonou por alguém de uma cidade mais longe, mas tem que se tentar superar as distâncias com o máximo possível de encontros frequentes. Até porque a paixão do corpo, da sexualidade, se você fica muito tempo sem ver, é um problema. Você tem que lidar com isso, saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. Mas não pode ser um relacionamento até o casamento à distância, fica complicado isso. Fica complicado porque se namoro é amizade, e amizade é relacionamento, eu preciso estar junto. Eu preciso olhar no olho. Eu sei que as tecnologias de hoje permitem isso. Tu toca o celular, você faz isso. Mas não é a mesma coisa. O celular continua frio, a não ser que a bateria esquentou, mas o relacionamento é frio. Você não pegou na mão, você olhou de fato no olho, você não beijou, lógico, tomando o devido cuidado, o beijo, já viu? O beijo, a gente tem que entender isso também, na sexualidade também vai ser trabalhado isso, afetividade, castidade. Por mais que a gente queira achar que não, mas o beijo não é selinho que eu estou falando, é beijo, tem beijo, chato. O beijo, ele é sempre uma preparação para o ato sexual. Tem que tomar cuidado com isso. Até que ponto a gente vai? Até que ponto a gente vai? Enfim, depois beijo, já disse para vocês, o beijo é igual ferro elétrico, ferro de passar roupa. Conhece? Tá? Liga em cima, esquenta embaixo. Tem que tomar cuidado com o beijo. Vocês gostaram dessa, Gostando. É verdade. Liga em cima, esquenta embaixo. Ó, esquenta, viu? Ó, esquenta. Tem que tomar cuidado para não se queimar. Então, não significa que é impossível namoro à distância. Mas qual é o tempo disso, E com que frequência se encontram para celebrar o namoro, para celebrar a amizade, para celebrar o relacionamento. Espero que eu tenha ajudado, ao invés de complicar mais suas respostas. Tem mais alguma coisa aí, Laís? Aqui? Não? Beleza?
Posso passar para os pais as perguntas agora? Bruno.